Sensual Alpha neste 27 de fevereiro de 2020. Estamos fazendo um estudo sobre Apocalipse, capítulo 12, 13 e 14, seção 4. Esta quinta-feira. Bem, vamos fazer uma revisão do capítulo 11 para entendermos aonde estamos em Apocalipse. No capítulo 11 nós vimos anteriormente na seção 3 que as duas testemunhas são Moisés e Elias. As duas testemunhas estão no templo, né? O templo é mencionado aqui no capítulo 11. Levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram ao santuário. Aí deixe lá do átrio exterior do santuário e não meça, porque esse ato foi dado aos gentios, porque por 42 meses pisarão a cidade santa. Repare que aqui é preciso haver sabedoria, né? Quem lê entenda. Se os gentios são referidos como estando a pisar a cidade santa, significa que nós não estamos mais na era da igreja da liderança apostólica. A igreja na terra já é de liderança judaica. Por isso, aqui em capítulo 11, a revelação nos diz que os gentios estão pisando a cidade santa. É claro que, pelo ensinamento apostólico, os gentios não são considerados diferentes dos judeus. Mas nesta era da grande tribulação, sim, eles não são bem-vindos no santuário, porque a liderança será judaica. E como a palavra de Deus não pode falhar, nós temos que forçosamente, por causa desse capítulo 11, comunicar que a era da graça, da liderança apostólica acabou, findou, a igreja foi arrebatada e agora Moisés e Elias estão na liderança no santuário na cidade santa. E eles têm autoridade semelhante à de Moisés e Elias. Eles são as duas oliveiras. Então aqui, as oliveiras lá de Zacarias, que também estavam intercedendo por Jerusalém, pelo governo de Jerusalém. Eles têm poder de mandar fogo do céu, de fechar a chuva e transformar as águas em sangue, como era o poder de Moisés. Quantas vezes quiserem. Então agora aqui não é mais uma questão das 10 pragas, mas quantas vezes eles quiserem. É uma guerra entre a besta e as duas testemunhas. Mas a besta os mata com 3 anos e meio e festeja sua morte. Porém, no final de 3 dias em que eles festejam a morte, o Senhor diz: subam para cá. E as duas testemunhas ressuscitam. Isto lembra Estevão, quando viu o Senhor. E houve um grande terremoto, 7.000 pessoas morreram. Então veja que é um terremoto localizado em Israel e lembra o número 7.000, lembra os 7.000 que não dobraram ao joelho a Baal na época de Elias, só que agora, em juízo, 7.000 foram julgados. E entra então a 7ª trombeta. Nós vamos passar essa sessão 3 na 7ª trombeta, que é também as trombetas que iniciam na 7ª trombeta. Inicia as 7 taças dos flagelos da ira de Deus, os 3 ais. E os 24 anciãos
anunciam então que Deus está assumindo o poder sobre as nações. E para isso ele vem com grande ira contra os ímpios dessas nações. Vamos então ao capítulo 12, primeiro capítulo dessa quarta sessão de Apocalipse. A mulher que é a igreja e Israel, representada aqui, com a liderança judaica das 12 tribos, são as 12 estrelas na sua cabeça. Representa a história de Israel que deu o Messias e que ele vai governar no trono de Davi. E aqui é importante a gente lembrar, Jesus vai cumprir aquelas profecias de Daniel, capítulo 9 e 7 também. Ele vai governar com vara de ferro e ele vai eliminar o pecado. Ele já fez a expiação e vai eliminar a transgressão. E vai levantar o tabernáculo caído de Davi, como foi mencionado pelos apóstolos. Daí aquela polêmica inicial da igreja de que judeus vieram, a Antioquia da Síria, dizendo que era preciso cumprir a lei de Moisés e ser circuncidados. E os apóstolos Tiago e Paulo e Barnabé convocaram o primeiro concílio de Jerusalém e negaram a necessidade da circuncisão dos gentios. Então, continua o capítulo 12. Vai estourar uma guerra no céu, começou a ira de Deus, e o céu aqui é Uranus, não é Epuranos, é o céu atmosférico dos aviões. Esses discos voadores que andam voando por aí, seres luminosos. Esse vai, alguns de Deus, alguns do diabo, os do diabo serão expulsos do céu, e Satanás vai cair na terra, dragão, antiga serpente. E então vem a salvação de Deus no reino e autoridade do Cristo, que foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite, como fazia com Jó, diante do nosso Deus. Eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da própria morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se aos céus e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o diabo desceu do céu Uranus, ele não estava no Epuranos, ele estava no Uranus. Quando o dragão viu que tinha sido atirado pela terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho, homem, mas foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar. Aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca a água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Então é esse restante que está sob a liderança das 2 testemunhas, que agora já foram arrebatados e já estão no céu. Continua um restante que vai existir a besta, mas vai perder a vida, porque a besta tem um controle do chip, que é um chip fatal, é como um vírus na pessoa, A pessoa vai ter algum ápice que ela vai ter que tocar para adorar a besta todo dia, ou aquele chip mortal na pessoa acaba com a vida da pessoa. Então a besta vai ter poder de acabar com a vida das pessoas. Por isso as pessoas vão correr para colocar esse chip na testa ou na mão direita. Isso é que eu suponho. E é assim que essa besta, que vai ser anunciada aqui no capítulo 13, vai controlar, se não toda a humanidade, mas grande parte da humanidade. Pois haverá
aqueles que conseguirão fugir para o deserto como a mulher ali, supõe-se que em Petra, na Jordânia, em Moabe, ela vai fugir segundo as profecias. Deus vai reservar um deserto para os que fugirem da besta se abrigarem até a vinda de Deus. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Então veja, há uma questão sobre quem vai ficar, porque os ímpios vão ser destruídos. Quem vai ficar para habitar no milênio, reproduzir a população mundial no milênio? Deus vai poupar vidas que vão junto com a igreja, com Israel, para o deserto. E essas pessoas, mesmo não crendo em Cristo, não sendo cristãs, elas vão se salvar da besta. Não vão colocar a marca, porque estarão no deserto. E essas pessoas é que irão chegar a fazer a população do milênio. Depois, claro, de julgadas, né? Aquelas que se acharem dignas de participar do milênio. 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode lutar contra ela? Então esse fenômeno do atentado contra a vida de um líder tem muito poder de coesão. Nós já vimos isso na nossa história, nós vemos isso na história de Cristo. E aqui vai ser usado esse artifício da besta para que ela consiga congregar mais adeptos, mais seguidores. E ela então não poderá ser vencida. Quem é semelhante à besta, quem pode lutar contra ela? A sua tecnologia, seu investimento em armas, sua economia poderosa, vai fazer com que esse poder imperial não seja derrotado por ninguém. Aí lembra aí o Erdogan, que lançou da Turquia, de onde vai vir essa besta, de onde lançou um ataque aos curdos e matou mais de 100 pessoas, né? 100 combatentes curdos. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio. Então vai ser esses 3 anos e meio em que ela vai ter o poder do dragão. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. E se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. É esta a perseverança e a fidelidade dos santos. Ainda vi outra besta. Então tem 2 bestas, uma da terra e uma do mar. Do mar é o Mediterrâneo. E a Turquia está lá no mar Mediterrâneo. E também tem o controle de Bósforo, que é o Mar Negro, de todas aquelas nações da Europa Oriental. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra
por causa dos sinais que ele foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Você vê que mandar fogo do céu hoje, com a tecnologia de míssil, de avião, de laser, já é algo perfeitamente possível. E foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Então essa imagem da besta, veja bem, pode ser o vídeo, o ápice de um vídeo que os habitantes com a marca da besta vão ter que diariamente, para salvar suas vidas, adorar, tocar, operar e ligar. E se eles não ligarem naquele dia, naquela hora, o chip que está na cabeça deles, na mão deles, causará um envenenamento dessas pessoas. Poderá, com a tecnologia, tirar a vida dessas pessoas que não estiverem vigilantes. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita. Mas não precisamos, os cristãos não precisam se apavorar com isso, porque esta besta não será para a igreja que está aqui na liderança apostólica, mas essa besta será na igreja da liderança judaica, na semana de Daniel. Então não precisa apavorar que nós não vamos passar por isso. Não significa que nós vamos colocar chip no nosso corpo, não. Nem fazer tatuagem, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas essa questão desse chip mortal não será para os cristãos desta igreja, da liderança apostólica, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui tem a cicatriz, né? A marca é a cicatriz, é o implante de um chip mortal nas pessoas. O nome da besta, o número do seu nome, o número do telefone, do sinal da besta, que ficará nas pessoas. E também o Islã, né? O Islã, aquele logo que diz Maomé grande, se você girar, fala o pastor, que foi um terrorista palestino, se você girar aquelas letras, ele dá o número 666, em grego, né? Hexaconda hex. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o nome da besta, pois é número do ser humano, e esse número é 666. E alguns teólogos muçulmanos dizem mesmo que esse líder, esse Mahdi, vai lutar contra o Senhor Jesus Cristo. Não sei quem ele diz que vai vencer. Apocalipse diz aqui que quem vence é Jesus. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de uma forte trovão. A voz que ouviu era como de arpista, quando tocam as suas harpas, entoavam um cântico novo, diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, são os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então veja que maravilha, né? Deus está com esses 144.000 da liderança da igreja judaica sobre Jerusalém. Como ele vai fazer isso? Pelo seu poder de dominar todas as coisas. Com as primícias, esses homens são virgens, não para condenar o casamento, mas porque eles não têm tempo de constituir família e nem gerar como os patriarcas a Israel. Então, eles são as primícias que Deus escolheu de Israel, virgens, porque eles não estão pretendendo criar nações na terra, mas apenas seguir a Cristo neste último momento da humanidade, antes do milênio.
Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na testa ou na mão, também isso beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aí está o alerta de Apocalipse de João para este líder da Turquia, que hoje é islâmica, muçulmana, que veio do hinduísmo, para nós nos cuidarmos com essas falsas religiões. Então, não tem salvação. Aquele que chegar nessa época da liderança judaica, da igreja da liderança judaica, vai para o lago de fogo com a besta e o falso profeta. E se eles não têm salvação lá na época da liderança judaica, tampouco, se não se arrepender dessas falsas religiões, terão salvação aqui na nossa era. Então, soube agora da notícia nos Estados Unidos que o chefe da polícia, não sei se de um estado, jurou sobre o Corão. Então, o islamismo está entrando e levando as pessoas à confusão, à apostasia e se apresentando como uma opção religiosa. E aqui nós vemos em Apocalipse que este líder da Turquia no futuro, que hoje é islâmica, será besta. Então eles degolam, os muçulmanos degolam, não é? E também os hindus perseguem os cristãos. Então eles não podem ter o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Então, um alerta aos cristãos que não têm muito conhecimento: não joguem a sua alma no lago de fogo, temam ao Senhor Jesus Cristo. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras acompanhem. Então, nessa época, quem não seguir o Islã, o hinduísmo, o paganismo babilônico, será degolado. Então, os cristãos só terão uma chance de salvar sua alma: é morrendo, perdendo a vida. Por isso que o anjo, a voz do céu, diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos tratando aqui do senhorio de Jesus, o autor do Apocalipse. Olhei e eis uma nuvem branca. E antes disso quero prosseguir. Cuidado com yoga. Yoga do hinduísmo é uma liturgia religiosa e leva as pessoas, com pretexto de ginástica, de relaxamento, a lerem livros de deuses hindus e adorarem esses deuses e chegarem a essa religião hindu. Cuidado, cristãos, com essa onda, com essa sedução das falsas religiões no ocidente cristão dos nossos dias. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Então chegou a hora do juízo profético, o dia do Senhor. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontrara no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e junte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então nós temos a vidima e nós temos a seara dos campos, os gentios e os judeus, que se ainda darão a sua vida pela sua alma, pela sua salvação. Como diz, chegou aquele tempo, Jesus diz:
perca a sua vida, mas não perca a sua alma, que será lançada no fogo se você fizer a marca da besta e se adorar ou se converter a falsas religiões. Essas falsas religiões que persuadirem a sua fé cristã vai condenar sua alma ao inferno eterno. Então, cuidado, cristão. É melhor morrer degolado, mesmo hoje, do que perder a alma e a salvação no lago de fogo. Não negue a doutrina cristã. A vidima, então, foi vidimada, então o anjo passou foi-se na terra, juntou os cachos da videira da terra, que é Israel, videira, sempre é referida a Israel, e os lançou no grande lago da ira de Deus. Então, o lagar foi pisado fora da cidade, correu o sangue do lagar, chegando à altura dos freios dos cavalos, uma extensão de cerca de 300 quilômetros. Então, aqueles que não conseguiram fugir para o deserto em Israel foram, então, massacrados pelo anticristo em Jerusalém. E aqueles pecadores, tá lá do orgulho gay, dos pecados aí, do orgulho do pecado, todos esses serão vidimados lá em Jerusalém, que nesta época terá passeatas gay, né? Já tem hoje em dia. E João chama de Sodoma e Egito, porque também terão muitos bruxos e bruxaria. Então esse foi o estudo de Apocalipse, seção 4. Este que vos falou Aleph, capítulo 12, 13 e 14, com a revisão do capítulo 11. Então vamos ver um resumo do que nós estudamos. É a sexta trombeta, que dá o arrebatamento, o segundo arrebatamento, no meio da tribulação, da grande tribulação. Nós teremos o arrebatamento da igreja, junto com as duas testemunhas de Cristo. Então, a igreja está se preparando para colher os últimos frutos. No final desses 7 anos, a igreja no céu comemora as bodas e vem vitoriosa tomar posse do reino das nações. Então, vamos ver. Esses são como dois Cristos de Israel. Eles vão ser mortos e ressuscitarão no terceiro dia, como Jesus, Elias e Moisés, que acompanharam Jesus. São as duas oliveiras do céu. A sétima trombeta, então, dará o galardão à igreja completa no céu, que virá com Cristo. No capítulo 12, nós vimos a mulher, a igreja judaica, liderança judaica, combatendo com a besta e contando a história do evangelho rapidamente. E essa besta terá 1260 dias de autoridade. E as duas testemunhas terão 1260 dias de autoridade sobre a terra. E serão então arrebatadas no meio dessa grande tribulação. E essa besta que do mar, ela perseguirá os cristãos e vencerá e dominará o Estado de Israel, e os israelitas terão que fugir para o deserto. A besta do mar, ela vai colocar o chip 666, e a besta da terra vai colocar o chip 66 e vai fazer o culto, a liturgia do culto de adoração à besta do mar, que nós já falamos, deve ser um líder da Turquia, islâmico, e também reconhecido pelos xiitas como Mahdi, que dizem eles combaterá o Senhor Jesus Cristo. 14. Sião. Em Sião o Cordeiro está vencedor, com os 144 mil judeus da liderança judaica da igreja, e dá o cântico do trono. O evangelho agora muda, é o evangelho da criação e da ira, da justiça e do temor sobre a terra. O evangelho da graça se expirou, ele mudou, agora é o evangelho dos anjos, né, e da liderança judaica. Então, este é o resumo do que nós estudamos na seção 4 do capítulo 12, 13 e 14 de Apocalipse. Nós estamos aí passando o período da grande tribulação, ainda vamos entrar nas 7 últimas taças da ira de Deus, da cólera de Deus, e
a derrota definitiva do dragão, das duas bestas e da grande cidade mercantil, nuclear, das guerras de violência, do comércio global, para a introdução dos tribunais e do reino do milênio de liderança judaica evangélica na terra, sobre as nações. Shalom Hashem, Solo Alf, oferecimento Ministério Igreja de Jesus. Vamos fazer uma live. Isso aqui é um estudo que vai dar, nós vamos reproduzir numa live no site Pré-Tribulacionismo, Facebook. Você não aceitou Jesus, aceite. Se você está numa falsa religião hindu, espírita, se converta para a palavra do sangue de Cristo, expiador, redentor nosso, e aceite Jesus no seu coração. Você quer se reconciliar, aproveite agora, faça a sua oração, reconciliando com Jesus, voltando à igreja, à comunidade, voltando à palavra de Deus. E abençoe-vos Deus Pai, então, Pai, Filho e Espírito Santo, conforme a sua vontade e o seu poder, agora e sempre. Amém.